Bom dia a todos, graça e paz, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo e aos domingos eu e a Fernanda, que vocês já conhecem, vamos ministrar as aulas da Escola Bíblica Dominical, turma de adolescentes, durante todo este ano de 2021. Hoje começamos um novo trimestre, uma nova revista e um novo tema, que é Jesus e os 10 Mandamentos. Durante 13 encontros, ou seja, 13 lições, vamos abordar assuntos que têm por objetivo comum demonstrar que nós, em Jesus, somos capazes de cumprir os mandamentos de Deus. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Onde você estiver, feche seus olhos, vamos orar juntos. Querido Deus, ó Pai, nós nos colocamos em Tua presença nesse dia, Deus, primeiramente para lhe agradecer pela Tua infinita graça, pela Tua misericórdia, Pai, que se renova a cada manhã em nossa vida. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu carinho, Teu cuidado e Tua fidelidade conosco, ó Pai. Eu te agradeço porque mesmo à distância, de forma virtual, temos a oportunidade de nos reunir em Teu nome, Deus, para aprender um pouco mais de Ti. Eu te peço que o Senhor continue conosco, esteja à frente desse encontro, dessa lição, que o Senhor fale através de mim, Pai, e que tudo que seja dito aqui venha de Ti, Pai, e não de mim. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, então vamos lá. Antes de iniciarmos a lição de hoje, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o tema deste trimestre, que é Jesus e os 10 Mandamentos. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem a tendência de considerar o Antigo Testamento de mais difícil compreensão. Mas quando olhamos para o expoente maior da Bíblia, da mensagem de Deus, que é Jesus, a gente é encorajado, exortado e direcionado a olhar para a Bíblia como um todo. Jesus disse que não desprezaria e não descartaria o Antigo Testamento. Lá em Mateus 5, versículos 17 e 18, Jesus diz o seguinte: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Amém. E o que era a lei? O que é a lei? A lei, ela foi transmitida por Deus ao povo de Israel no momento que eles estavam no deserto. Eles tinham sido libertos da escravidão do Egito por Deus e estavam a caminho da terra prometida. Ali a lei foi transmitida. E a lei ali compreendia todos os aspectos da vida do povo de Israel. Desde as obrigações civis, morais, até como eles deveriam prestar culto a Deus. E o cerne de toda a lei eram os 10 mandamentos. Bom, na época de Jesus, a lei era amplamente ensinada no templo e nas sinagogas. Os escribas e os fariseus eram os responsáveis por traduzir e por ensinar a lei. Só que a lei, nessa época, era transmitida de forma equivocada, porque ela negava todos os aspectos mais importantes da lei, que era a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Por causa disso, a gente tinha uma sociedade injusta, né? As mulheres eram menosprezadas, os doentes eram considerados impuros e pecadores, e pobreza era sinônimo de maldição. E quando lemos a Bíblia, lá em Mateus, a partir do capítulo 5, a gente vê Jesus se relacionando
diretamente com a lei. Jesus traz um novo rumo para a lei. Ele não só a cumpre, como ele traz um novo rumo. Nos seus ensinamentos, ele interioriza a lei. Antes, no Antigo Testamento, a lei era concreta, ou seja, só era pecado quando o ato era consumado. E Jesus, em seus ensinamentos, ele traz um novo rumo, né? Ele interioriza a lei e dá ao homem responsabilidade pelos seus pensamentos e pelas suas emoções. Em Mateus 5 também, versículos 27 e 28, Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo que aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério em seu coração. Jesus ensina os discípulos a viver de forma integral, tanto guardando o seu corpo quanto o seu coração. E os fariseus perguntam a Jesus, então, qual que era o mais importante mandamento? Qual que era o mandamento mais importante? Lá em Mateus, se você quiser acompanhar, Mateus 22, versículos 36 a 40. E Jesus responde para eles que o mandamento mais importante era amar a Deus de toda a alma, de todo coração e de todo entendimento. E tão importante quanto este é amar o próximo quanto a ti mesmo. E ele finaliza dizendo que toda a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos. Ou seja, meu irmão, não tem como amar a Deus pela metade. Não tem como. O nosso relacionamento com Deus deve ser acima de todas as coisas. E não tem como amar a Deus, se relacionar com Deus, sem se relacionar em amor com teu próximo. Então, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo quanto a ti mesmo é o segredo para que vivamos de forma plena diante de Deus e de uma sociedade que clama por justiça, paz e alegria. E para finalizar, eu acho importante dizer que a gente cumpre a lei não por obrigação, e sim por amor. Toda a lei depende do amor a Deus e ao próximo. Então, o cumprimento da lei não é para a gente merecer a salvação, né? Porque a gente sabe que a gente não merece a salvação. A salvação vem pela graça de Deus, vem por Jesus e através de Jesus. Nós cumprimos a lei não para nos salvarmos, mas porque somos salvos, porque fomos salvos. Nosso preço já foi pago. Nós cumprimos então a lei em agradecimento, em obediência, por amor a Deus e como consequência de uma real conversão. Amém? Amém. Então eu achei importante trazer essa reflexão e a gente vai então entrar na lição de hoje. A primeira lição desse trimestre, que tem como título Princípios para um Viver Feliz, né? O que seria isso? Quais seriam esses princípios? E o que é viver feliz? O que é felicidade? Bom, se você der uma pausa aí no vídeo, procurar no Google o que é felicidade, a definição de felicidade, você vai encontrar várias definições. Cada pensador, cada filósofo, cada corrente, cada um vai definir felicidade de uma forma. E se você também olhar para as pessoas em seu entorno, para as redes sociais, para seus amigos ou familiares, você vai perceber que todo mundo está procurando felicidade, todo mundo procura ser feliz, viver feliz. Não é verdade? Eu
Eu até lembrei de um filme aqui agora, com aquele ator Will Smith, que acho que é A Procura da Felicidade, ou Em Busca da Felicidade. E sem dar spoiler sobre o filme, ele passa todo o filme procurando a felicidade. E a sociedade nos ensina isso, né? Que a felicidade é algo que a gente alcança quando a gente conquista algo, né? Quando a gente chega em algum lugar ou conquista alguma coisa ou faz alguma coisa, quer dizer, seja um carro do ano que você, né, comprou, seu pai, sua mãe compraram, seja um celular de última geração, um videogame de última geração, um iPhone 12, um Samsung S21, né, que já PlayStation 5, seja a sua independência financeira, seja uma vaga na universidade, seja uma viagem dos sonhos, e a gente é bombardeado o tempo inteiro com isso, né? É outdoor, é televisão, é rede social, o tempo inteiro a sociedade nos ensina isso, que a gente vai ser feliz quando a gente chegar lá, quando a gente alcançar aquilo que desejamos, e isso é um engano, somos enganados o tempo inteiro. E o objetivo da lição de hoje é trazer o entendimento sobre a felicidade à luz da palavra de Deus, pois sabemos que a verdade vem de Deus, né? Vem da palavra de Deus e não da maioria das pessoas. Para tanto, o texto bíblico base da lição de hoje está lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 1 a 11. Eu vou fazer a leitura, e se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia, tá? Êxodo, capítulo 19, versículos 1 a 11. Vamos lá. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima o Senhor o chamou e disse: transmita essa mensagem à família de Jacó. Anuncia aos descendentes de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águia e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Esta é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo o que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu em uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés: virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu lhe falar, e assim confie sempre em você. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no 3º dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Amém. Bom, pessoal, diante desse texto bíblico,
à luz da palavra de Deus, eu gostaria de dividi-la, né, dividir esse texto bíblico que a gente leu em 3 partes, para a nossa melhor compreensão sobre o tema de hoje, que é os princípios para um viver feliz. Bom, a primeira parte eu gostaria de separar os versículos 1 e 2. Nos versículos 1 e 2, o povo, retomando aqui, o povo havia chegado ao deserto depois de 3 meses que eles tinham saído do Egito. Estavam ali no deserto do Sinai e ali acamparam. Então o povo estava no deserto. Então, deserto não é um lugar legal, né? Humanamente falando. Ninguém gosta de passar por deserto, não é verdade? Humanamente falando, o deserto é um lugar de perda, de privações, de luto, de decepções, de tristeza. É quando a gente passa por um momento não agradável, um momento difícil em nossas vidas, não é verdade? E a diferença entre nós cristãos e os que não são é como encaramos o deserto, como passamos por ele. Claro, temos que estar com os nossos olhos espirituais abertos, né? Esse entendimento deve vir de Deus e não de nós. Humanamente falando, o deserto não é legal, mas se nós estivermos no centro da vontade de Deus e olharmos com os olhos espirituais, nós percebemos que o deserto ele pode ser bom. Tem 2 pontos que eu queria apresentar, 2 características importantes sobre o deserto. A primeira, o deserto é um lugar onde mais vemos o agir de Deus e aonde nós mais dependemos dele. Vide o povo de Israel no deserto, Deus os provia todos os dias com alimento, com maná, né, que caía do céu, todos os dias, não podia nem guardar, porque estragava para outro dia. Então eles dependiam todos os dias de Deus. Deus provia eles com água, Deus provia eles com uma nuvem durante o dia que os cobria e os protegia do sol escaldante do deserto, e de noite Deus provia com uma luz que ia guiando eles no deserto, na escuridão do deserto. Era nítida, o cuidado de Deus era nítido para aquele povo, e mesmo assim, né, a gente viu que eles teimavam, eles eram desobedientes. E para nós enxergarmos o agir de Deus nos nossos desertos, nós temos que estar com os nossos olhos espirituais abertos. Se a gente estiver no centro da vontade de Deus, é impressionante como a gente enxerga o agir de Deus em cada detalhe, né? E é muito bom isso. E é impressionante. E o segundo ponto é que o deserto é o lugar que mais temos a oportunidade de aprender e onde Deus mais molda nosso caráter. O deserto, então, ele pode ser didático. É onde Deus mais nos ensina, porque no deserto a gente percebe que a gente não tem controle de nada sobre as nossas vidas. Não é verdade? É no deserto que a gente compreende o que de fato importa, né? Porque é um lugar de perda, de sofrimento, e a gente entende que somente as coisas que vêm de Deus são eternas. Não estou dizendo que a gente não possa sentir felicidade em alguns momentos de nossa vida, né? Nas coisas que conquistamos, nos fatores externos. Podemos sim nos alegrar. Deus, ele
cuida de nós, Ele nos presenteia, nos abençoa com várias coisas, mas a gente não pode depositar a nossa felicidade nessas coisas, é diferente. É diferente nós nos alegrarmos com essas coisas externas e nós depositarmos a nossa real felicidade nessas coisas. A nossa real felicidade não pode ser depositada nisso. Porque o carro novo que a gente compra, a gente pode virar a esquina ali, alguém bater nele. A faculdade, a gente pode demorar a conquistar aquilo ali. A gente pode se frustrar, tentar um ano, outro ano e não conseguir. A viagem dos sonhos pode ser adiada, como ano passado, por exemplo, por causa da pandemia, quando as pessoas adiaram viagens, né? Nós mesmos, eu e minha esposa, adiamos. Então nós não podemos depositar nossa real felicidade nessas coisas externas, e sim naquilo que deve preencher nosso coração, que é Jesus. Paulo, lá em Filipenses 4, versículos 12 e 13, disse o seguinte: sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância, em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? O ter, ele nunca pode ser mais importante que o ser. E as privações e as dificuldades são valiosas, porque aprendemos o que de fato importa. Portanto, esse primeiro ponto, essa primeira lição que aprendemos nesse texto bíblico é que o deserto ele pode ser didático e nos ensina onde devemos achar e procurar nossa felicidade. A segunda parte que a gente pode dividir o texto bíblico está compreendida entre os versículos 3 e 9, e são as condições estabelecidas por Deus para aquele povo, o povo de Israel. Recapitulando os versículos, Deus mandou Moisés dar um recado para o povo e lembrou dos seus feitos. Estabeleceu as condições, o povo deveria ouvi-lo atentamente e guardar a aliança com exclusividade. Sendo assim, se tornando assim um reino de sacerdotes e uma nação santa, Moisés transmitiu fielmente tudo o que Deus disse a ele para o povo, e o povo respondeu positivamente, que faria tudo o que o Senhor falou. Então, meus irmãos, para termos uma vida plena, para sermos nação santa de sacerdotes, uma nação que se encontra no centro da vontade de Deus e, portanto, um povo feliz, abençoado, guardado por Deus, nós devemos atender, nós devemos cumprir as condições estabelecidas por Deus, que são as mesmas. Nós devemos ouvi-lo atentamente e guardar a tua aliança, guardar os teus mandamentos, guardar a tua palavra. Nós cumprimos os mandamentos de Deus, relembrando, não por obrigação, mas por amor, por gratidão, porque somos salvos, não é verdade? Então, para sermos essa nação feliz, plena, abençoada e que reflete a santidade de Deus para o mundo, nós temos que cumprir a tua vontade. E no versículo 9, temos que, diante do compromisso assumido pelo povo, Deus firmou com Moisés um diálogo permanente. Então, se assumirmos esse compromisso, Deus terá um diálogo permanente conosco, porque é a vontade dele, desde o Éden. A vontade de Deus
é estar no meio de nós, né? Com Adão e Eva, mesmo eles pecando, Deus os procurou. Em Êxodo, Deus afirma essa vontade, afirma a vontade de habitar no meio de nós. Hoje, Deus, através do seu Espírito Santo, habita em nós, pois somos morada. Então, se a gente atender a Tua palavra, a Tua vontade para nossas vidas, os Teus mandamentos, nós teremos, assim, um contato permanente, uma comunhão permanente com Deus, teremos, assim, uma vida plena e feliz. Por fim, a última parte que a gente consegue extrair desse texto bíblico diz respeito à santidade exigida. Deus diz a Moisés para ir ao povo e para santificar o povo. Vá ao povo e santifica-o. Está lá no versículo 10. E no versículo 11, diz que no terceiro dia o Senhor desceria diante dos olhos de todos numa nuvem espessa sobre o Monte Sinai. Para estarmos na presença de Deus, temos que ser santos. A exigência é a santidade. Em Hebreus 12, versículo 14, diz: procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Então, o que é exigido de nós é a santificação, para estarmos na presença de Deus. E o que é ser santo? Definitivamente não é ser perfeito, porque nenhum de nós é perfeito, né? Ser santo é ser separado para Deus. E o santo não é aquele que não erra, não peca, porque todos nós pecamos, como eu já disse. Mas é aquele que peca não por ter escolhido pecar, mas porque errou. E depois de errar, depois de pecar, se arrepende, pede perdão e de todo o coração busca mudar o seu caminho e não pecar mais. Então essa é a diferença, né? Não podemos pecar por escolha. Às vezes as pessoas pecam porque escolhem pecar, escolhem aquilo. Não podemos ser assim. A gente tem que buscar fazer a vontade de Deus sempre. E o pecado não pode ser uma opção para nós. Ele deve ser um erro, um tropeço, né? Então ser santo é isso, é ser separado para Deus. Então, meus irmãos, essas são as 3 partes que podemos extrair do texto bíblico e que dizem respeito a esse tema que foi proposto, que são os princípios para um viver feliz. Quais são eles? Saber onde procurar a felicidade, né? E aprendemos que o deserto nos ajuda a aprender isso. Atender às condições estabelecidas por Deus e, por fim, sermos santos. Esses 3 princípios nos garantem, com certeza, uma vida feliz. Não uma vida perfeita sem problema, né? Os desertos eles existem para todo mundo passa por dificuldade, mas guardando esses 3 princípios, a gente tem a garantia de uma vida feliz, né? Que é diferente de uma vida sem dificuldade, né? Paulo mesmo disse, e a gente leu em Filipenses 4, versículos 12 e 13, nós temos que aprender a viver no pouco e no mundo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, sendo assim, eu espero que vocês tenham entendido a lição
de hoje. Espero que este ano de 2021 seja um ano abençoado para todos nós. Eu queria encerrar fazendo uma reflexão e, por fim, fazendo uma oração. A reflexão que eu quero fazer é aquela que eu apresentei no início da aula, sobre o que o mundo nos apresenta. Nós temos que conhecer a verdade, pois a verdade nos liberta, não é verdade? Esse mundo, ele nos escraviza com muitas coisas, né? Somos escravos da aparência, do ter que agradar todo mundo, do aparentar, do conquistar alguma coisa sempre. As pessoas que estão no mundo, elas são escravas de várias coisas, da bebida, das drogas, e acham que vão ser felizes por causa disso, né? E Jesus veio para nos libertar dessas amarras, né? Dessa falsa noção de felicidade que o mundo nos apresenta. Então, em Deus somos libertos disso e aprendemos que para sermos felizes, a gente não precisa ter tudo isso que o mundo nos ensina. Quer dizer, Deus é muito mais do que isso, né? Então, espero que vocês tenham entendido e que essa mensagem de hoje tenha edificado a vida de vocês. Amém? Então vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Querido Deus e Pai, obrigado, Pai, pela lição que aprendemos hoje, Pai. Obrigado por tudo que foi dito. Eu creio que o Senhor falou através de mim. Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, que essa lição ela seja interiorizada por todos nós, que nós coloquemos ela em prática, que ela tenha sido plantada em terra fértil e que ela brote, dê frutos em cada um que a escutou, Pai. Nos abençoe para que a gente possa sempre, Pai, estar no centro da Tua vontade, obedecendo a Tua palavra e sendo sempre luz e sal para esse mundo, Pai. Abençoe nosso dia, abençoe cada um que escutou essa mensagem, Pai, e que em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa sempre estar conosco, onde estivermos e com quem estivermos, Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém. Obrigado a todos, até a próxima. Tchau, tchau.